Uma pergunta que eu vejo muito, com muita frequência é: será que não sou eu a narcisista? Tem algumas coisas que a gente tem que conversar aqui. A primeira é que todas as pessoas têm traços narcísicos. Eu expliquei isso no primeiro vídeo que eu fiz na série sobre narcisismo. Se você não assistiu, procura lá. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E a outra coisa é, se você é um empata, se você se identifica como um empata, uma pessoa super sensitível, uma pessoa codependente emocional, você tende a se comportar nos relacionamentos como alguém que simplesmente funde com o outro. Você se funde com o outro e acaba pegando do outro aquilo que o outro tem, tanto características boas como características ruins. Então é um exemplo de uma garota, por exemplo, que tá namorando um cara que é músico. E aí ela começa a se interessar por música, ela vira super fã de tudo que é relacionado à música, porque o namorado dela é músico. Aí ela muda de namorado, esse novo namorado é corintiano. Aí ela vira super torcedora do Corinthians. Esse é um exemplo bem prático de uma codependente emocional. Ela não tem uma personalidade própria. Quem é ela? Do que ela gosta? Do que ela se interessa? Isso não está definido. Ela simplesmente pega os interesses do outro e pega isso para ela, né? Como se fossem dela. O que acontece quando essa pessoa está se relacionando com um narcisista? Ela vai se comportar automaticamente com algumas características narcisistas. O que é importante para o narcisista? Status. Status é muito importante para o narcisista. O que mais que é importante para o narcisista? Dinheiro é importante para o narcisista? Sim, riqueza, né? Aqui, né? Tudo envolvido nessa questão de dinheiro. O que mais que é importante para o narcisista? Isso varia conforme cada pessoa. Alguns classificam algumas questões intelectuais como sendo muito importante para que eles possam se mostrar como pessoas muito inteligentes. Então aqui eu vou botar também inteligência. É importante para o narcisista mostrar, né? Não uma inteligência real, verdadeira, mas mostrar que tem inteligência. Como é que uma pessoa mostra que tem inteligência? Produzindo alguma coisa, então colocando na internet que publicou alguma coisa de valor para alguém, que fez alguma coisa que parece que é inteligente. Já vi isso em muitos narcisistas que são do ramo artístico ou jornalista, ou do ramo cultural, do ramo da propaganda, do ramo da, enfim, artista da Rede Globo, política, né? A pessoa tá querendo se provar como alguém superior, e aí a questão da inteligência, da esperteza também entra. Então aqui a gente tem essa questão. Aqui é uma característica interna, uma característica emocional, que mais que é importante para o narcisista. Pensa aí, o que você acha que é importante para o narcisista? Lembrando que isso varia de pessoa para pessoa. Sexo, sim, isso mesmo, sexo é importante para o narcisista. Então eu já vi pessoas que no relacionamento anterior, a pessoa não tinha uma vida sexual ativa. Às vezes nem, sabe, não gostava muito, não dava muita bola. E aí começou o relacionamento com o narcisista e aí descobriu que gostava da coisa. Isso é muito clássico desse modelo de relacionamento narcisista, porque usam o sexo para manipular o outro. Aí essa pessoa, que é o dependente emocional, né? Vamos supor que é uma garota, mas pode ser um homem também. Tá nesse relacionamento com o narcisista, começa a valorizar todas essas coisas que o namorado também valoriza. Então agora eu valorizo muito dinheiro, eu valorizo muito status, eu valorizo muito a inteligência, o que os outros fazem, né? Eu acho que eu tenho que ser muito inteligente e provar para os outros que eu sou, porque meu namorado acha que isso é muito importante. Se eu não provar para o mundo que eu sou uma pessoa bem-sucedida, com muita capacidade intelectual, ele não vai querer estar comigo. E eu tenho que provar também que eu sou boa de cama,
né? Eu preciso provar. E aí, eu, contaminada por tudo isso, eu começo a acreditar que eu sou a narcisista da história. Sendo que, na verdade, o que houve aqui foi uma fusão de um relacionamento que era tóxico, em que uma das pessoas, no caso a dependente emocional, não tinha uma personalidade própria e adquiriu a personalidade do outro. Isto é muito comum em relacionamentos abusivos. Existe também uma outra possibilidade, que é o fato de que o dependente emocional também tem esses traços narcísicos que fazem parte da personalidade, certo? E que traços narcísicos são esses? Dependência da aprovação alheia. Você sente que se você não tem amigos, você não é ninguém? Você sente que se você não tem um namorado, se você não tem outras pessoas, você não é ninguém? Porque o narcisista é assim, ele precisa dos outros. Você se sente vazio? O narcisista também se sente vazio, mas a pessoa que é dependente emocional também sente isso. Então, aqui tem algumas questões, tem alguns pontos chaves em que é igual. É igual por quê? Porque os dois, tanto o narcisista quanto o dependente emocional, olha, eu já falei isso em outro vídeo, eles têm a mesma ferida, uma ferida de abandono, uma ferida narcísica, que é uma ferida narcísica, uma ferida que aconteceu quando a pessoa era bebê, uma ferida de rejeição, que aconteceu pelos pais, né? Foi uma falta de acolhimento por parte dos pais. Então, o comportamento e a visão de mundo vai ter, em alguns aspectos vai ser completamente divergente, em outros vai ser muito parecido. E é por isso que essas duas pessoas, elas se dão tão bem, elas se odeiam, mas se amam. Ao mesmo tempo em que o dependente tem características de um narcisista, ele odeia o narcisista. E essas características, elas são absolutamente repugnantes para ele. Então, se você tem dúvidas, se você tem características narcísicas, sim, provavelmente todo mundo tem características narcísicas. Eu tenho também, todo mundo tem. Mas se você está se perguntando, será que eu sou a narcisista da história? Será que eu tô culpando outra pessoa de ser o narcisista da história, mas sou eu a narcisista da história? Provavelmente você não é. Porque quem é o narcisista mesmo, pouquíssimas vezes vai fazer esse questionamento. Pouquíssimas vezes. Em geral, a pessoa nem chega a pensar sobre isso, e quando alguém ofende, quando alguém fala na cara, você é narcisista, a pessoa vai se defender. A pessoa não vai nem conseguir ouvir essa palavra. Então, o narcisista típico não vai conseguir lidar com essa palavra. Se você está se questionando, provavelmente você não é.